Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e vou falar com vocês, em especial, com uma excelente companhia sobre um tema que é a imagem pessoal, a construção da sua identidade visual. Há um recado, uma comunicação, uma linguagem que você certamente se expressa. E quem vai nos ajudar a esclarecer em tantos pontos positivos e negativos é a Cristiane Brand. Ela que é empresária e CEO da C Brand, ela também consultora de imagem e personal styling. Bem-vinda, Cristiane. Olá, que satisfação estar aqui para falar desse assunto que vem impactando, né, e transformando a vida das pessoas. Já começo fazendo uma pergunta que todo mundo precisa saber. Aliás, imagem, né? É algo que a gente deixa como um recado, uma expressão e até mesmo uma leitura e interpretação. Mas o que viria a ser mesmo a definição da imagem pessoal e por que ela é tão importante? A imagem é a percepção, né? É o primeiro impacto que as pessoas veem. Então, assim, é a leitura, a primeira leitura que você já está entregando antes mesmo de falar. Por isso que ela é tão impactante e tão importante. Dada essa comunicação, que é uma linguagem e a gente tem uma interpretação, é possível trazer algumas leituras como, por exemplo, autoconfiança, autoridade, autenticidade. Então, como é que eu faço isso em uma roupa? Trazendo elementos que vá comunicar isso com intenção. Tem que ser sempre trabalhar com intenção, né? Depende muito da sua profissão, o meio que você convive, a forma que você quer comunicar. Quando você se posiciona de forma assertiva, você passa a ser lembrada. Então, assim, existem peças que eu consigo usar e automaticamente ela vai me levar para um nível de credibilidade. A gente tem um bom exemplo disso, talvez eu até traria aqui, né? Um blazer. Um blazer sempre vai trazer uma leitura. Qual é a primeira? Aquela de primeiro impacto. Autoridade, credibilidade, confiança, né? Sendo que trazendo com propostas diferentes já comunica também mais leveza. Se você coloca uma peça mais fluida, com o jeans, a gente sabe que o jeans ninguém usava jeans para credibilidade, né? Era uma peça totalmente casual. Hoje você pode usar um jeans com um blazer que você vai comunicar autoridade, trazendo acessórios, elementos que vão trazer esse complemento. Engraçado que a Cris, para os íntimos, né? A Cristiane Brand, ela que é personal style e está aqui trazendo pontos para que a gente possa perceber o que pode valorizar na sua imagem. E aí você colocou o jeans, né? Realmente, normalmente não se usava o jeans e o blazer, eram combinações assim que elas não conversavam. E hoje o que mais a gente está vendo, e eu acredito que se a palavra você me corrija, que você é a autoridade especialista, ela traz uma versatilidade. Então, assim, eu não tenho mais que agora que usar o blazer só como uma alfaiataria completa. Eu posso usar ela como um item que se desmembra de algo que ele está vinculado. Blazer de qualquer cor favorece? Não, depende muito da intenção, né? O que a gente quer comunicar. Blazer com tons claros, o estilo mais clássico vai usar, depende muito da sua profissão. O colorido vai trazer algo mais distraído, né? Peças mais despojadas. Se você coloca um colorido com tênis, fica um casual para um passeio, né? Então, assim, os acessórios, a bolsa, já vai comunicar outra mensagem. Geralmente, cores mais escuras que vão trazer essa credibilidade de confiança, ambiente de trabalho mesmo. Veja só, parece ser uma conversa rápida, parece algumas dicas assim, mas eu tenho um blazer, eu uso pouco com jeans, se você colocar um tênis vai trazer uma certa jovialidade. É a conjunção e o trabalho do personal styling de saber se cabe para o seu estilo, porque nem todo mundo combina com um blazer, um jeans e um tênis. Aliás, vou fazer a pergunta, como é que eu torno uma imagem mais jovial sendo já um quarentão ou um cinquentão? Assim, a gente procura trazer elementos que faça sentido para a rotina, para a essência da mulher, de buscar explorar sempre isso, né? Trazer a essência, a sua personalidade, a sua forma de ser notada. Nós queremos atenção, né? Quem não quer um elogio? Então, assim, você trazer uma tendência, por exemplo, surgem tendências de cores, né? Trazer sempre algo que vai trazer esse equilíbrio, que 40 para vestir com segurança e ser fashionista, que a gente quer ser fashionista também. Olha só, você colocou um ponto importante, colorido, né? A cor e tal. Para ser autêntico, eu tenho que arriscar em algo muito criativo?
Não, a autenticidade não vem, e é algo que se tem que se construir, né? Porque a gente não consegue sustentar uma personagem por muito tempo. Então, assim, tem que ser construído de acordo com a sua essência mesmo. Praticar bem o autoconhecimento para você fazer essa construção desse posicionamento. Então, nesse caso, nós estamos aprendendo sobre algumas palavras que para você pode fazer algum sentido. Autenticidade, autoconhecimento, credibilidade. Arriscar, se você pode e tem essa possibilidade de ser autêntico e versátil ao mesmo tempo, a criatividade vai ser natural. A gente cita algumas peças, já falamos do blazer, do jeans e também até mesmo de um tênis numa provocação. O certo é que não há uma regra, mas as combinações elas precisam te favorecer. O que não pode faltar no guarda-roupa, Cris? Porque todo mundo administra um guarda-roupa. Nós temos peças-chaves, né, que vestem todos os estilos. Um blazer, uma calça wide leg, é um modelo que veste bem o biotipo da mulher brasileira. Uma básica, uma calça alfaiataria, uma bermuda alfaiataria. Essas peças elas transitam em todos os estilos. A gente consegue, com elementos e acessórios, comunicar o seu estilo com leveza. Isso que mais importa. Acho que todo mundo vai revisar guarda-roupa sempre, porque você sabe que a gente sempre tem aquela cultura de dizer assim, tá faltando alguma coisa. Tem um compromisso, a gente olha o guarda-roupa cheinho, mas diz assim, não tem o que eu queria, né, para ir para esse compromisso. Mas o certo é que criatividade no uso de variações vai exigir também de um acompanhamento do personal styler, não é? Porque nem sempre a gente está podendo comprar roupa o tempo inteiro, mas as combinações elas são necessárias. Então, o personal styling ajuda nisso, em usar combinações com aquilo que eu já tenho, reinvenção. Exatamente, ele vai trabalhar com o que você já tem. Às vezes a gente está num momento que não pode investir, né, em peças. A gente vai fazer toda a análise do seu guarda-roupa, do seu armário e já fazer proposta, né? A gente deixa, né, o armário organizado, peças que se combinam, que fazem propostas diferentes com a mesma peça. Então, assim, é um trabalho bem minucioso e específico para o estilo individual de cada pessoa. Você tocou no ponto que é como fazer a união de conforto e estilo no dia a dia. Porque nós temos pessoas que trabalham em escritórios, pessoas que trabalham em ambientes externos, né? Então, assim, como fazer essa combinação? Vamos olhar para quem trabalha de maneira externa, que tem uma movimentação mais comercial. Conforto e estilo no dia a dia. O que não vai errar? Eu vou tocar em um item que a sapatilha, né? Para quem trabalha no externo com calor, você precisa estar elegante só de salto? Não, não existe isso. A gente pode usar uma sapatilha bico fino, que vai alongar, repetir a cor da peça, que vai alongar também, vai trazer conforto, a pele vai respirar, principalmente quem trabalha no externo, né? Tem essa externo, interno, resolver várias coisas durante o dia, aquela rotina corrida, mas quer estar alinhada e lindíssima. Você olha, eu tô linda também, né? A gente fala muito do salto porque a mulherada gosta de salto. E a gente pensa que a elegância só fica elegante se estiver em cima de um salto. E não é, a gente pode estar de tênis, sapatilha e comunicar a elegância da mesma forma. Tudo é a combinação e a postura, que é o complemento. Olha só, nós estamos falando de comunicação, de linguagem, de postura, de posicionamento e tudo isso reunido em roupas, a qual nós precisamos ter sabedoria sobre o que utilizar e o que não utilizar. Eu sei que o público feminino, aqui temos até uma liderança, vai se identificar mais, mas os homens também, aqui estão na responsabilidade de conhecer o seu estilo para então fazer o investimento ideal e uma camisa social nunca vai falhar, branca, né? Para algumas coisas, a qual você tem que negociar ou tem que se apresentar, um blazer preto, nunca vai falhar, estando alinhado com o cinto e a combinação com a meia desse sapato, que tem essa situação, que às vezes são umas pérolas de combinações que estão fora, né, de qualquer elegância. Então, como a Cris está trazendo aqui o ponto que é conforto, estilo e elegância, nem sempre está de salto alto, no caso das mulheres, vai perder, né, essa posição de representar uma elegância. Então, fazer a combinação certa é sabedoria e inteligência unindo com conhecimento. E esse é o conhecimento que ela está trazendo para cá. E aí, eu vou dizer, bom, vou representar alguém, vou para uma reunião, quero fechar negócio, e aí acontece que algumas escolhas, elas são equivocadas, né? Então, assim, o que não é bom para uma mulher usar?
dando uma orientação de sabedoria, né? O que não é recomendado? Eu vou fechar um negócio, preciso me apresentar de maneira a influenciar credibilidade, produzir autoridade, o que eu não devo usar. Assim, decotes não é aconselhável, né? Porque assim, a comunicação vai ser mal interpretado, né? Assim, você vai tratar em um ambiente de negócios, de trabalho. Então, assim, o decote geralmente ele não é aconselhável mesmo para esse momento. Eu diria que não só o decote, né, Cris? Eu acho que roupas curtas demais, o decote apertada. Eu acho que apertada você colocou num ponto também, não é? E aí, Muito fala sobre justas, essas né? justas e apertadas. Muito justas, muito decote, curtas. Então, esses três elementos, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? E trazer sempre o equilíbrio. Se você gosta de usar, porque tem pessoas que usam, né? Quer usar uma saia lápis, algo mais colado, coloca uma terceira peça que vai ser mais solta, que não vai ficar marcando o corpo, né? Que roupa colada, roupa muito curta e o decote, a gente vai ser mal interpretada, não tem jeito. Principalmente quando se trata de trabalho, de negócio, de ambiente que tem que passar credibilidade, confiança, né? Autoridade, não tem nenhum vínculo. Olha, nós estamos dando conselhos para você, né? Dizem aí que se o conselho fosse bom, ele não era dado, era vendido. Então, se você meditar sobre algumas dessas, né, evite. Se você tem um posicionamento, tem um objetivo de vida e quer permanecer construindo isso, evite para que você possa ter mais assertividade e a leitura de quem assim observa você, porque nós somos observados. E, naturalmente, alguém sempre vai apontar assim, ali vai um homem elegante, ou ali vai uma mulher, né, muito respeitosa. A gente coloca esses termos porque, de fato, o respeito é uma posição e uma imponência. Então, se você puder optar em fechar os ombros para compromissos que são corporativos, né, e até a sua responsabilidade é maior, à frente como porta-voz, opte sempre por algo que vai deixar você coberto. Agora, as suas particularidades é como ir num churrasco. Ninguém vai se vestir, né, para ir a um churrasco como se fosse a um casamento. Então, tem que saber usar a peça certa para o local certo e essa interpretação vai ficar mantida em segurança. Falando sobre erros e acertos, vamos falar entre tudo combina para todo mundo? Já que está na tendência, eu também vou entrar na tendência? Como funciona isso para um personal style que lidar com pessoas que têm as suas preferências? Pois é, a gente vê que as pessoas ficam assim perdidas com relação à tendência quando não tem essa questão do estilo próprio ainda, que é vestir tudo que aparece. E muitas vezes não faz parte mais da sua fase de vida, não comunica o que você quer realmente comunicar, né? Você vai comunicar uma coisa totalmente distorcida do que você quer, de como você quer ser vista e notada. E as tendências nem todas são realmente para todos, né? A gente tem que ter cuidado com tendências. Você pode usar um elemento, um detalhe e trazer sempre esse equilíbrio, né? Você trouxe uma peça longa, mostrou na parte superior, traz uma peça mais alongada na inferior, trazer esse equilíbrio. Se você quer usar um decote discreto, né? Usa uma outra peça que vai complementar, né? Vai não disfarçar, não seria disfarçar, seria deixar uma coisa mais leve, não muito que chame a atenção, né? Porque a gente se sente desconfortável, a gente está em um ambiente com uma roupa que chama a atenção. A gente fica até envergonhada, né? Porque a gente vê no olhar, porque a roupa comunica, as pessoas vão te olhar já com olhar de julgamento. Olha, a gente fica aqui pensando em algumas coisas e tem toda a razão, né? Não que nós queremos ter que estar sobre o juízo de alguém, mas há uma aprovação e a questão social e cidadã faz parte da nossa, né, do nosso relacionamento. Mas aí eu vou fazer perguntas mais direcionadas. Já que você falou assim, nem tudo cabe para o nosso tempo, nossa geração, né? E aí tá. Babado. Aquele babado, eu vou chamar babadinho, né? Não sei se está correto, me corrija, minha personal style. O babado pode para todas as ocasiões? Em algumas específicas não, depende muito a dimensão, né? Às vezes é só um detalhe na peça e geralmente quem tem um estilo mais romântico, as mulheres gostam do babado, do franzidinho, da renda, do lacinho, né? Depende muito a forma que está aplicado na peça. Você mencionou sobre estilo, você já falou uns 3 aí. Eu não sei se você está atento, mas a gente está aprendendo aqui com a Cristiane. Ela falou o estilo clássico, ela falou o estilo romântico
e chegou até a mencionar o estilo criativo. Só aí já foram uns 3. Quantos estilos tem, assim, no total? Só para a gente identificar. São 7 estilos universais, né? Clássico, romântico, dramático. Dramático, né? Que é aquele que mistura a textura. Tem o criativo, que são cores. O clássico, o casual esportivo, que é aquela mulher que não abre mão do conforto. A sapatilha e o tênis, para ela, são peças chaves que vai encontrar no seu guarda-roupa. O clássico, que é a mulher do blaze, peças mais neutras, o azul marinho, o off-white é indispensável. Então, são características que são predominantes de cada estilo. A gente consegue já identificar, fazendo essa análise de consultoria, a gente vai já observando esses detalhes. Olha só, acabamos de pegar um aulão aí, hein, sobre, né, qual é o seu estilo? Essa é a primeira pergunta para fazer. Mas eu sei que talvez chamou a atenção e pensou, mas tem um estilo dramático? Nesse momento agora eu fiquei bem curiosa. Tem, né? Tem 7 estilos e dentro dessa universalidade a gente tem o criativo, o romântico, o clássico e o social, né? Como é que é? Casual, social? Casual, social. E aí, quer saber mais? O esportivo ainda. É só você estar diante de um profissional que é o personal styler, que aí você vai saber rapidinho qual é o seu estilo, né? E vai até ficar feliz com o dramático. No bom sentido, fazendo essa boa, né, brincadeira. Mas aí, dentro dessa junção, eu diria que dá para a gente mudar? Tipo assim, eu era bem dramática, consegui migrar para ser um pouco mais clássica. É possível? Você vê isso no teu dia a dia de experiências que mudam? Sim, quando a gente vê que predomina muito, assim, a pessoa tem um estilo muito latente, a gente nem procura mudar, né? A gente vai adequando, assim, alinhando, construindo realmente o que ela quer comunicar através da imagem. Porque se é algo que já predomina da tua essência, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Que não seja uma coisa que você vai ter que tirar. Porque é algo que eu gosto, é o que é mais forte em mim, esse estilo. A gente vai trabalhar de acordo com a forma que você quer comunicar, mas mantendo elementos, né, do seu estilo predominante. Todas nós podemos até vestir 3 estilos, sendo que um sempre vai sobressair, que é aquele mais latente, forte, que a pessoa vai ser... Só de olhar, ela vai diagnosticar. Você vai estar sempre repetindo. A gente, mesmo sem saber, a gente vai começar a repetir aquelas peças. Ai, porque eu gosto tanto dessa, né? Mas é que você, mesmo sem saber, você tem um estilo já. Só falta ir alinhando isso, organizando, trazendo equilíbrio. Olha que interessante, né? Estamos aqui, 3 estilos possíveis para você, né? Aí você falou sobre a sua essência e tal. Eu acho que temperamentos têm a ver com isso. Também. A gente fala de tantas profissões, mas... advogados podem ser, sim, de um estilo criativo, mas podem ser também ser dramáticos. E pode ser também um advogado super clássico, casual, né? Então, assim, como identificar você, mesmo sendo uma profissão que vai exigir seriedade, posicionamento, mas que tem ali flexibilidade para uma outra, né, variação. Então, acho que os temperamentos também têm a ver com isso, sobre as escolhas. Tipo assim, o sanguíneo escolhe o quê? O sanguíneo, ele é bem expansivo, né? Ele vai usar, por mais que ele não se vista, mas assim, a presença já é impactante. Então a gente tem que trazer esse equilíbrio. Se ele já é tão expansivo, comunicativo, fala alto, né? Aí quando ele adentra o ambiente, todo mundo percebe, a gente vai comunicar através da roupa algo mais formal, que traga esse equilíbrio. Porque podem vestir todos os estilos. Aí vai ser as peças-chave que vão definir a forma que ele vai se comunicar de forma intencional. Eu fiz aqui, de repente, sabe, uma composição na minha cabeça que você vai rir mesmo. Eu imaginei o estilo dramático sendo melancólico. Como será que seria essa vestimenta? Porque quais são as escolhas, por exemplo, de um colérico? O colérico, ele é bem agitado, né? Ele gosta de cores quentes, o temperamento é colorido, né? Ele assim, e a gente vai trazer o equilíbrio. Depende muito da profissão, né? Se a profissão, o ambiente de trabalho cabe ele se vestir, ótimo, né? Ele vai se sentir super em casa. Mas tem ambientes que a pessoa, ou profissões que a pessoa exerce, que não cabe. Aí por isso que é um trabalho assim de cuidado mesmo, né? Para você trazer o equilíbrio de acordo com o que você quer se vestir e o que você quer comunicar e algum lugar que você queira chegar, um propósito que você queira alcançar.
Olha, nós estamos falando muito de roupa, tá tudo bem. Até falamos sobre estilos. Você já está com essa aula. E agora falando de temperamentos, né? Que aí, se você quiser saber um pouco mais, a gente vai te dar oportunidade para investigar um pouco mais sobre você, porque aí vai ficar mais fácil para até o personal styling te ajudar. Mas não é só a roupa, né? Ainda tem acessório, tem uns itens e tal. Homem, talvez ele faça uso disso de maneira bem mais suave. É uma pulseira, é um relógio, um bom relógio, né? É um sapato brilhando, né? Com aquela ponta quadrada e um cinto impecável, assim. Aquele homem padrão, aquele homem alfa, né? Vamos colocar assim. Mulher não, mulher já pode mais no seu exagero. Então, assim, como trabalhar os acessórios? A gente sempre diz que o acessório é o acabamento do look, né? Ele tem que vir para complementar a composição toda. E não tem que ficar muito em destaque. Ela tem que estar em total equilíbrio. Porque, às vezes, um acessório de forma errada, ele vai ficar um ruído na sua comunicação, no seu look todo. Tem que ser um menos é mais, digamos, né? Algo que vem ali com sutileza, depende muito do seu estilo. Um ambiente que você vai, é um ambiente fechado, é climatizado, é um evento ao ar livre, né? Que permite... muitas vezes o sapato ele define a proposta. Eu acho que o sapato é o acessório que mais define. Um sapato e um cinto, para nós mulheres, ele vai definir a proposta. Dependendo do cinto que você colocar e o sapato que você colocar, ele vai definir o estilo que você está comunicando. Vamos mexer no guarda-roupa de todo mundo? Porque se tem um lugar que, né, as roupas precisam serem retiradas, é do guarda-roupa. Tem coisa que a gente não usa, tem coisa que já saiu de moda. Eu nem sei se posso dizer essa palavra, assim, tudo sai de moda? A questão do sair de moda, sempre a moda vai se reinventa, né? Vem tendência, depois aquela tendência de 3, 4 anos atrás, ela vem se repetindo, é sempre se reinventando. E se a gente for analisar, vai sempre se repetir. Se é uma peça que você gosta muito, que foi aquela tendência que tem a ver com o seu estilo, vale a pena você manter ela guardadinha lá, que em um momento ela vai ressurgir. Agora, são tendências que são momentâneas, tem tendências que elas são momentâneas. A gente tem que ter cuidado para também não fazer investimento certo. Eu sempre oriento, né? Cuidado com as tendências. Tem a ver com o seu estilo, né? Você usaria mais vezes. Tem tendência que você consegue, por exemplo, o lenço. É muito versátil. Agora, tem tendência que ela dá aquele bowl e depois acaba. Você vai ficar com aquela peça ocupando espaço e foi realmente um gasto porque você não vai usar. E roupa que fica parada no armário é gasto. Não foi um investimento acessível, né? Olha só a dica. Roupa parada significa dinheiro parado. Estou traduzindo aqui, né? Então, olha o seu guarda-roupa, faz essa limpeza, doa, faz um brechó, toma uma decisão, mas muda esse teu estilo, porque roupa parada significa que ela foi comprada de maneira errada. Então, você precisa usar. A roupa foi feita para ser usada. Então, tem gente que compra roupa e diz assim, vou usar para um momento especial. O que você deixa como recado para esse momento? Porque tem gente que compra roupa dizendo, vou usar para um momento especial. Morre e não usa. Eu tenho visto muito isso e busco assim orientar, sabe? Eu falo assim, se você não consegue usar essa peça 3 vezes ou 4, não é válido muito o investimento, né? Por mais que você vá em algo mais, só quando é algo muito específico, um casamento que exige realmente um look diferenciado, né? Uma formatura, uma colação, mas hoje em dia estão investindo muito em peças mais básicas e traz os acessórios para fazer esse complemento, né? Que você vai usar em outros momentos na sua rotina. Você vai investir um valor alto em uma peça para você usar uma vez, né? Então, assim, não faz sentido você investir uma peça para ficar guardada. Traz um acessório mais trabalhado, se é um aniversário, se é um casamento, mas algo que você consiga utilizar, vestir outras vezes. E a igreja, né? Um local que a gente vive toda semana, você pode colocar uma terceira peça, um cinto, trazer um acessório diferente e já muda essa proposta e ser realmente versátil e fazer jus ao investimento. Olha, foi uma direta agora de instrução que é para você monetizar. Olha essa palavra, né? O seu guarda-roupa fazendo uso devido. Mas você colocou um ponto interessante. Você falou investimento errado ou até caro e está lá parado. Estar bem vestido significa pagar caro? Não, estar bem vestido é estar alinhado com o que você quer transmitir, comunicar.
né? Nem tudo que é caro tem qualidade, nem tudo que é caro vai comunicar de forma assertiva. A gente tem esse olhar clínico mesmo de conhecer o seu produto. Eu busco muito conhecimento sobre caimento, sobre tecido, porque um detalhe faz toda a diferença, um corte faz toda a diferença, um aviamento faz toda a diferença, né? A gente sabe que um aviamento ele deixa a peça sofisticada, um detalhe, um corte, né? Ó, um plissado, uma gola. Então, assim, você conhecer realmente o produto, conhecer tecido, modelagem. Cris, a gente até mencionou aqui, eu achei que eu ia numa sequência, até me esqueci. Mas, assim, babado, você já respondeu. E brilho? Eu posso usar brilho, assim, de dia? Porque, né, tem às vezes o brilho que todo mundo usa à noite. Eventos, festas, casamentos e tal. Mas o brilho numa peça, em que contexto eu poderia estar fazendo de maneira errada? Então, se a peça é usada de dia, a gente vai trazer um equilíbrio, né? Você trazer algo mais básico, mais liso, para deixar só uma peça em evidência. O que vai ficar conflitando é você usar um brilho, né, numa peça toda, dependendo da textura, né, do tecido. Você traz uma calça de paetê, né? A gente muito usava durante o dia. Coloca uma calça de paetê, uma t-shirt e um tênis. Você faz um aerolook, você vai para um compromisso, né? Isso já é um estilo também fashionista. Geralmente as mulheres que são mais fashionistas, elas gostam do brilho, tem um estilo mais glamouroso, né? E é o que se sentem bem. A gente tem que vestir realmente o que a gente se sente bem, a essência comunica, né? E isso que importa. E aí, de repente, me trouxe a memória aqui a renda. Babado, brilho e renda. Então, renda em que contexto? Ele, assim, à la volonté, né? Ou com doses homeopáticas? Também trazendo esse equilíbrio. Inclusive, a renda é uma tendência que está super em alta no momento, né? Renda com transparência. Né? Você pode usar, por exemplo, uma mulher cristã bem posicionada, ela é proibida de usar? Não. Ela pode usar uma renda, né? Desde que traga o equilíbrio de uma outra peça. Use uma segunda pele. A gente está vendo assim, muito a segunda pele, né? Tudo é o equilíbrio, nunca é o exagero. Quando você exagera, aí perde totalmente a comunicação. Olha, nós estamos aqui trazendo possibilidades para você pensar qual seja a peça que você tem no seu guarda-roupa, faça bom uso com inteligência e para o lugar adequado. E nisso, nós tivemos aqui Cristiane, que trouxe algumas reflexões para você, principalmente as mulheres e os homens também, na responsabilidade como bons companheiros. Porque, vamos lá, vou fazer a minha pergunta saideira. Tem mulher que combina com homem, né? A mulher vai sair de um jeito, ela prepara a roupa do homem para sair igual dentro dos tons. O que você fala a respeito disso? Eu acho assim, quando existe essa conexão no casal, é legal, né? E o que importa é a pessoa se sentir bem, realmente confortável com aquilo que está usando. E se faz sentido, né? Se sente bem, não existe nenhuma regra que pode, não pode, é brega, não é? Não existe isso, né? Tudo é você se sentir confortável e ter clareza no que está comunicando. Se você tem assim essa certeza do seu estilo, com clareza, posicionamento assertivo, com intenção, você vai se sentir bem e realmente vai comunicar o que deseja. Se fosse deixar um conselho para a gente encerrar esse bate-papo aqui, qual conselho você daria para quem quer mudar a sua imagem? Busque praticar o autoconhecimento, né? Um profissional que vá estudar, analisar a sua rotina, como você quer ser vista no seu âmbito familiar, no trabalho. Eu oriento sempre a buscar muito conhecimento, porque o autoconhecimento ele é libertador. Isso aconteceu comigo. Hoje, assim, eu me encontro no estilo, eu me sinto confortável, segura, representada. Comunico a autoridade, porque quando a gente está bem vestida, bem posicionada, a gente consegue alcançar todo o propósito que temos a ser alcançado. Muito bem, olha, para você que esteve aqui conosco nessa alegria, porque o programa tem esse propósito. Nós estamos numa produção independente pela Faculdade Boas Novas, mas a nossa proposta é deixar conhecimento, informação e aplicabilidade. Então, você precisa receber das instruções para você que é pedagogo, jornalista, um comunicador, um advogado, né, um psicólogo. São tantas áreas que hoje nós atuamos, mais de 9, mas em outras profissões que estão aqui diante de nós, um enfermeiro, um médico, né, você que exerce uma variedade de profissões, você precisa se vestir adequadamente e deixar o seu recado de autoridade e credibilidade nessa construção da sua imagem. Esse foi o Conexão Diálogo. Eu certamente agradeço a sua presença. Muito obrigada, porque foi um privilégio recebê-la aqui.
E para você que quiser saber um pouquinho mais, acompanhe nossas redes sociais, os bastidores. Sempre tem um episódio novo, diferente, que vai acrescentar para você ficar mais preparado. Então, eu encontro você na próxima quinta-feira. Bye, bye.